Aleluia. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz seja convosco. Quem está feliz aí, diga amém. Você está aí na sua casa, está feliz, diga amém. Aleluia. Hoje nós resolvemos fazer um culto romântico para o Senhor. Amém. A noiva e o noivo em um culto romântico à luz de velas e à luz de holofotes. Amém? Irmãos, nada vai impedir a igreja de adorar ao Senhor. Nada vai. Nem a pandemia, nem a falta de energia, nada. E se a luz voltar, a gente continua do mesmo jeito, porque o Espírito Santo está aqui. Glória a Deus. Ele já estava no culto anterior e ele está aqui agora. E nós convidamos vocês para, junto conosco, adorar ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, graças nós te damos por este dia. Graças nós te damos, ó Pai, porque o Senhor é real neste lugar. Obrigado pela tua presença. Obrigado, Pai, por cada irmão que está aqui. Obrigado porque mesmo, ó Pai, com as circunstâncias contra nós continuamos firmes, nós continuamos e perseveramos, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor está no nosso meio. Por isso, Pai, em nome de Jesus, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração, porque daremos ao Senhor, porque o Senhor é merecedor de todas as coisas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, vamos declarar que nós temos a glória do Senhor. Aleluia.
Fala comigo, Senhor. Senhor. O meu coração. É a sua casa. O meu coração. É a sua morada. Fique aqui comigo. Não saia. Aleluia. Você fica na liberdade para adorar o Senhor. Aleluia.
Aleluia. Nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, queridos? Não é uma falta de energia que vai nos impedir de adorar ao Senhor, de buscar a presença do nosso Deus. Eu tenho certeza, querido, que o Senhor te trouxe aqui porque Ele tem um propósito muito especial para a tua vida, amém? Nossa igreja, diga aleluia! Eu tenho certeza que se você abrir o teu coração, querido, né, no nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo, Ele vai ministrar algo grande na tua vida nessa noite, amém? Nós já tivemos um culto às 18 horas, muito abençoado, e agora também, graças a Deus, a igreja cheia. Eu tenho certeza, querido, que até o término deste culto, você vai entender por que o Senhor te trouxe aqui hoje. Amém? Você crê nisso? Amém. Não vou pedir para você ler, não vou ler para você, mas neste momento, feche os seus olhos. Feche os seus olhos agora. E começa neste momento, querido, a entender. Começa neste momento a perceber, querido. Há uma atmosfera de unção aqui neste lugar. Há um novo Espírito Santo enchendo este lugar. Queridos, nós sentimos a presença do Senhor desde o primeiro momento que nós entramos aqui hoje. Desde o primeiro louvor, desde a primeira oração, querido, nós já sentimos a presença de Deus aqui neste lugar. Eu sei que eu estou diante de uma igreja viva. Eu estou diante de homens e mulheres que entendem que é um plano, que é um propósito do Senhor para as suas vidas. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite, querido, com algo muito específico para a tua vida, com algo muito específico para as nossas famílias, em nome do Senhor Jesus. Só quem diga aleluia. Então você vai orar ao Senhor agora. De repente você entrou aqui nesta noite, querido, numa sensação de desespero, com aquela vontade de fugir, de desanimar, de desistir, desacreditado, não se achando capaz, desmotivado com o momento, desmotivado com a situação do Brasil e do mundo, mas aleluia, Deus te trouxe aqui nessa noite para mudar essa história. Deus te trouxe aqui nessa noite para trazer alegria ao teu coração, em nome do Senhor Jesus. Eu quero neste momento, querido, com muita fé, você ore ao Senhor agora e peça a Ele que da mesma forma que Ele falou com você através do louvor, Ele venha falar através da palavra nessa noite. Amém? Começa a falar com o Senhor aí no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós te louvamos, Senhor, nós te exaltamos, ó Pai, e entregamos mais uma vez a nossa vida em tuas mãos. Senhor, nós queremos que você faça, ó Pai, no controle de todas as coisas. Então nós te pedimos agora, começa a manifestar o teu poder neste lugar, a tua graça neste lugar, e começa a encher estes homens, estas mulheres aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Que é tempo de abrir a nossa boca, que é tempo de clamar, que é tempo de acreditar, que é tempo de profetizar, aleluia. Deus está neste lugar, a glória do Senhor enche a nossa vida. Senhor, começa agora, Pai, tira do coração deste homem o desânimo, tira do coração dele agora o cansaço, tira da vida dele agora, Pai, tudo que não vem do Senhor, mas no nome de Jesus, no nome de Jesus, que até o término deste culto nós sejamos impactados em nome de Jesus, que eu seja apenas o canal, mas que a verdade, que a palavra seja do Senhor, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Glória, glória. Amém. Querido, eu gostaria neste momento que o teu coração estivesse totalmente disposto e totalmente disponível para aquilo que Deus tem para falar ao teu coração, em nome de Jesus. Eu tenho certeza, querido, que se você abrir o teu coração, você vai sair daqui com nada, não é nada de novo, mas você vai sair daqui com algo específico de Deus para a tua vida nessa noite, amém? Só que diga aleluia. Aleluia. Amados, nós estamos vivendo um momento da nossa vida e um momento da nossa história que nunca foi tão urgente nós abrirmos a nossa boca para declarar o tamanho da nossa fé. Nunca foi tão urgente, querido, nós falarmos algo, porque muitos de nós não temos poder de ação para mudar algumas coisas que estão acontecendo, né, no mundo, no Brasil, mas nós temos uma voz, querido, e a Bíblia diz que esta voz ela pode clamar até mesmo no meio do deserto.
Essa voz, querido, ela pode realmente ecoar, querido, para quilômetros e quilômetros de distância. Eu falo isso fisicamente falando, espiritualmente falando, porque Deus tem algo especial para liberar sobre a minha vida e sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler um texto para você, querido, que está no livro de Isaías, né? Uma história muito forte. Quero falar um pouquinho do que Deus fez na vida deste profeta, deste homem de Deus, e foi o que Deus colocou no meu coração, né, durante esta semana, para a ministração do dia de hoje. Não precisa abrir, mas você lê na sua casa depois. O texto que nós vamos ler, querido, é o capítulo 6 de Isaías, mas nós vamos ler agora apenas o versículo 1. Presta bastante atenção, querido. A Bíblia diz assim, olha: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Amém, querido? A Bíblia diz que as abas das vestes, né, de todos aqueles que estavam ali adorando, bendizendo o Senhor, enchiam o templo naquele lugar em que Isaías estava adorando. Eu quero chamar a sua atenção, querido, em nome de Jesus, para que você entenda que quando nós estamos na presença do Senhor, algo grande e algo sobrenatural pode acontecer no nosso meio, desde que a nossa entrega seja absoluta em nome de Jesus. Amém? Eu quero saber, querido, quem está disposto aqui a deixar o Senhor te usar nessa noite? De aleluia. Aleluia. Eu digo assim, eu creio. Eu creio. E o templo já está se enchendo da presença de Deus em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor neste lugar? Querido, assim como eu sei que nós estamos vivendo um dos momentos de maior crise da história do nosso Brasil, da história do mundo. Eu quero compartilhar com você, querido, a história de um homem que viveu um momento muito parecido com o nosso. A Bíblia, querido, diz que esse homem, que é o profeta Isaías, que para mim foi um dos maiores profetas da história da Bíblia, ele passou por um momento, querido, por uma situação em que ele esteve diante de tomar as decisões mais importantes da vida dele. Querido, todo momento de crise, todo momento de dificuldade, todo problema que a gente começa a enfrentar na nossa vida, ele tende, querido, a nos fazer parar. Mas por que isso acontece? Porque na hora da dificuldade, na hora da luta, na hora do problema, querido, aquilo tem que nos impulsionar. Por que Deus colocou no meu coração, querido profeta Isaías? Eu quero compartilhar com você nessa noite. Querido, nós vamos conhecer a história de um homem que a vida dele mudou quando uma crise estava acontecendo. Que a vida dele mudou, querido, quando o momento mais difícil da história da vida dele, da história da nação de Israel, estava acontecendo neste momento. A Bíblia diz que foi mais ou menos no ano 740 de Cristo que a nação de Israel começou a enfrentar uma das maiores crises daquela nação, querido. Foi onde um grande rei, um homem renomado, né? Um homem realmente, querido, que fez fama, né, naquele lugar, porque ele tinha morrido, que foi o rei Uzias. E a Bíblia diz então, querido, que no ano em que morreu o rei Uzias, algo muito grande aconteceu na vida do profeta. O texto, querido, de 2 Crônicas, né, no capítulo 26, fala dos momentos finais, né, de Uzias. Ele começou a reinar, querido, a Bíblia diz que com apenas 16 anos de idade, e foi um jovem rei temente ao Senhor. Querido, isso chama a minha atenção, porque nós estamos diante de uma igreja, querido, cheia de homens de Deus, cheio de mulheres de Deus, pessoas com chamado, amém? Pessoas, querido, que Deus já olhou para ele um dia e já falou assim: olha, eu tenho um plano para a tua vida, eu tenho um propósito para a tua vida. E às vezes, quando nós estamos diante do Senhor, nós nos achamos incapazes. Tem gente que se acha novo demais, tem gente que se acha velho demais, tem gente que se acha incapaz, tem gente que se acha pecador demais. E a Bíblia diz, querido, que este grande rei, porque até este momento ele foi um grande rei, ele começou a reinar com 16 anos de idade, querido, e ele fez toda a diferença naquele lugar. Querido, a Bíblia diz que o rei Uzias, querido, ele era um rei completamente guerreiro, ele era um rei estrategista, querido, ele tinha dentro dele estratégias de guerra. Um homem, querido, que a Bíblia diz que ele era empenhado na engenharia, na arquitetura, ele construía torres no deserto, querido, ele construía cisternas para suprir toda a necessidade do povo, querido, ele era um homem chamado como amigo da agricultura, porque tudo o que tinha que fazer para ajudar aquela nação, tudo que ele tinha que fazer, querido, para alcançar o povo, para abençoar o povo e para ser um bom rei e para ser um rei exemplar, o rei Uzias, querido, ele foi, ele fez e ele deixou acontecer.
A Bíblia diz, querido, que Uzias, ele foi um homem tão abençoado, ele foi um homem tão usado por Deus, querido, que ele preparou um grande exército para defender o povo, com armamento, querido, com máquinas modernas, né, estrategicamente posicionadas para lançar pedra, para lançar flecha. Mas qual que era o objetivo dele, querido? Abençoar, proteger, guardar a nação, porque isso estava no coração dele. Então, querido, o reinado de Uzias, então, se tornou algo muito grande, porque ele foi um rei, querido, que tudo que ele fazia era certo, estava certo. Tudo que ele fazia, querido, superava expectativas. Então a Bíblia diz, querido, que né, a fama de Uzias então começou a crescer. A fama dele, querido, nas regiões circunvizinhas foi conhecida. Todo mundo sabia quem era o rei que cuidava do povo, o rei que supria a necessidade, o rei que era estrategista de guerra, o rei, querido, que não deixava nada de ruim acontecer com aquele povo. Então a fama dele, querido, começou então a se sobressair. Mas a Bíblia diz que da mesma forma que a fama de Uzias cresceu, querido, a sua vaidade cresceu juntamente. Querido, olha como que é quando nós, que somos homens e mulheres de Deus, sabemos que temos chamado do Senhor, nós nos perdemos diante disso. A Bíblia diz, querido, que ele conseguiu experimentar um governo invejável, uma vida, querido, completamente exemplar na presença do Senhor. Mas o que aconteceu? Uzias cresceu, o nome de Uzias foi falado em toda a nação. Aí, querido, a vaidade, né, começou a entrar no coração dele, querido. A vaidade começou a tomar conta dele e ele acabou, querido, se perdendo. A Bíblia diz, querido, que ele chegou até mesmo, né, a querer exercer um ministério separadamente para ele, como sacerdote. E ele começou, querido, a tentar queimar incenso no templo, sem ordem do Senhor, sem autorização de Deus. Querido, isso chama muito a nossa atenção. Eu quero dizer para você, meu amado, olha, que Deus, ele tem um plano para cada um aqui nesta noite, amém? Muitos de nós que estamos aqui temos chamado de Deus. Eu estou falando é para você mesmo que acha que não é para você. Deus tem um plano de Deus na tua vida, Deus tem um chamado especial para você, mas, meu amado, o que Deus está me dizendo e te dizendo nessa noite, que Ele vai permitir que nós possamos fazer todas as coisas pelo poder dEle, enquanto a glória continuar sendo dEle, amém? Enquanto a honra continuar sendo dEle. Quem está me entendendo, diga aleluia. Meu amado, em nome de Jesus, o que Deus está nos pedindo nessa noite é para que nós não possamos, querido, crescer com aquilo que não é para crescimento nosso. Meu amado, tudo que nós fazemos para Deus, tudo aquilo que Deus usa você para fazer é para a honra e para a glória dEle, é para que o nome do Senhor seja glorificado, é para que o nome do Senhor, meu querido, seja exaltado. E olha, meu amado, a consequência, ela é muito drástica. Muitas pessoas hoje estão longe dos caminhos do Senhor, muitas pessoas estão distantes de Deus, querido, porque deixaram o orgulho subir no seu coração, deixaram a vaidade encher o seu coração, querido, e morreu dentro dele aquilo que Deus já tinha liberado. Morreu dentro dele aquilo que Deus já havia derramado. A Bíblia diz, querido, que a rebeldia do rei Uzias, querido, fez com que ele ficasse leproso. Deus permitiu que uma lepra fosse liberada e derramada sobre a vida dele, querido, e ele teve que passar de uma forma confinada até o último dia da sua vida. Não é igual nós que pode sair de vez em quando, não. Não estou falando dessa pandemia que dura alguns meses, não. Depois que a lepra alcançou a vida daquele homem, ele teve que ficar isolado, confinado, até os últimos dias da sua vida, querido. E aí aquilo que era dele foi tirado, porque o seu filho Jotão reinou em seu lugar. Reinou, querido, no lugar dele. Por quê? Porque ele desobedeceu. Ele deixou, querido, o orgulho encher o coração dele. Ele deixou a vaidade encher o coração dele. Meu amado, isso é muito importante. Nós temos que entender nessa noite que essa história de Uzias, querido, revela exatamente, né, uma vida bem sucedida, uma vida bem alicerçada, um ministério grande, um ministério próspero, querido, que por falta de vigilância, por falta de temor ao Senhor, querido, ele perde tudo aquilo que ele já tinha conquistado com a bênção de Deus. Meu amado, Deus está dizendo para mim, Deus está dizendo para você, querido, que a história deste homem, querido, é exatamente o retrato de um homem com chamado de Deus, de uma mulher com chamado de Deus. Deus está falando para você, querido, que você tem chamado, que você tem ministério, que é um propósito de Deus na sua vida, que Deus vai te abençoar para você ser grande, para você alcançar as nações, para você ser usado como instrumento do Senhor, onde quer que você esteja, amém? Em nome de Jesus. E Deus está dizendo nessa noite, querido, que enquanto Deus for
Senhor o centro da nossa vida, você vai continuar crescendo. Mas o que aconteceu aqui, queridos? Por causa de rebeldia, por falta de vigilância, por falta de temor a Deus, ele perdeu, querido, absolutamente tudo aquilo que ele havia conquistado, querido. Olha aqui para mim, o que tem de gente com o ministério parado. O que tem de gente, querido, que tem palavra de Deus na vida dele, gente que tem, querido, o poder de Deus na vida dele, está aí parado, querido, deixou-se perder, deixou ir embora todas as oportunidades que Deus tinha para ele. E Deus está falando, meu amado, que foi isso que aconteceu. Eu quero convidar você nesta noite, querido, para olhar para dentro de você. Para olhar, querido, para começar a lembrar das promessas que Deus te fez, amém? Do chamado que você sabe que Deus tem para a sua vida. Meu amado, eu sei que Deus está ministrando em pessoas específicas aqui nesta noite. Eu sei que Deus está falando no coração de homens e mulheres que entraram aqui nesta noite sem saber para que Deus te trouxe. Deus te trouxe aqui para dizer para você, querido, que Ele tem um plano para a tua vida, que Ele tem um propósito para a tua vida. E fica atento, porque Deus tem muito para ministrar sobre você nesta noite. Amém? Em nome de Jesus. Mas o que Deus está dizendo sobre este homem, sobre este rei, querido, que pela desobediência dele, ele perdeu tudo o que ele já tinha alcançado diante de Deus. Deus tinha bênção para a vida dele e ele deixou embora. Deus, meu amado, usou aquele rei. Deus, querido, impactou todo o reino através da vida dele e ele deixou perder aquilo. E olha, meu amado, Isaías, né, ele era um profeta, um homem de Deus, um homem temente ao Senhor, e um homem, querido, que amava aquele rei. Num tempo, querido, de ruína, num tempo, querido, de derrotas, num tempo em que tudo estava se perdendo, querido, Isaías, então, ele era levantado como profeta. Isaías, ele foi levantado exatamente neste momento para começar a profetizar. Querido, eu quero chamar a sua atenção. Querido, muitos de nós estamos vivendo aí, de repente, a maior crise da história da nossa vida. Muitos de nós estamos vivendo situações, querido, que nós nunca na nossa história imaginaríamos que nós iríamos enfrentar. E aí, meu amado, a gente fica pensando, pastor, eu estou meio preso, eu estou de braços e mãos atados, eu não sei muito o que fazer, eu não sei muito como agir. Meu amado, Deus te trouxe aqui para te dizer que este homem, que foi um dos maiores profetas da história da Bíblia, querido, ele foi levantado para profetizar exatamente no tempo de recessão da nação de Israel, no tempo, querido, que nada estava indo para frente, no tempo que eles estavam retrocedendo, querido, e é mais ou menos isso que nós estamos vivendo nestes dias. Meu amado, nada para nós mais é certo. Nós estamos vivendo, querido, fisicamente falando, o período mais incerto da história da nossa vida. Quem está me entendendo diz aleluia. Meu amado, olha, a gente não sabe mais como que vai ser amanhã. Nós não sabemos como vai ser o próximo decreto. Nós não sabemos semana que vem o que vai acontecer. Meu amado, eu falei no primeiro culto, eu quero repetir. Nós estamos vivendo, querido, aqui na iminência de não saber se a gente vai ter um Natal normal este ano. E isso está matando muita gente. Isso está matando muito homem de Deus. Isso está matando muita mulher de Deus. Isso está destruindo vidas, destruindo o ministério. Sabe por quê, querido? Chegou um tempo da nossa vida que a gente usa essa crise e esse momento como justificativa para tudo. E um homem de Deus, então, ele é levantado, querido, naquele momento, para começar a profetizar para aquela nação que estava em crise, para aquela nação que estava em decadência, para aquela nação, querido, que estava em recessão. E a gente aprende, querido, que o ano da crise da nação de Israel se tornou o tempo profético daquela nação, amém? Quem está me entendendo diz aleluia. Querido, Deus, ele pegou um momento crítico da história. Deus, ele pegou um momento, querido, que estava todo mundo perdido, todo mundo desesperado, todo mundo apavorado, e levantou um homem que seria a voz daquela nação, em nome do Senhor Jesus. Eu quero profetizar sobre a tua vida, querido, que nesta crise, na crise de 2020, que nós estamos vivendo, Deus, ele vai levantar profetas aqui neste lugar, amém? Deus, ele vai levantar profetas aqui na sua casa. Deus, ele vai levantar homens e mulheres que vão fazer a diferença em nome do Senhor Jesus, querido. Nós temos que parar de profetizar que 2020 é o ano perdido. Nós estamos aqui para profetizar que 2020 é o nosso tempo profético. Se tem profeta de Deus aqui, se tem profetismo de Deus aqui, dá um grado de vitória, dá um grado de glória. Eu quero convidar você, querido, a sair daqui nessa noite, meu amado,
escondido dentro de você. Eu quero convidar você a sair daqui, querido, com palavras de bênção, com palavras de vitória, profetizando cura, profetizando vida. Meu amado, eu quero convidar os profetas e as profetisas que tiraram férias. Porque a gente deixou este mundo, querido, e essa situação do mundo nos matar, nos consumir. E a gente já começou a acreditar que não tem mais jeito, que não tem mais saída, que não tem mais solução. A Bíblia diz, querido, que naquele momento de crise, naquele momento de dificuldade, naquele momento em que o profeta ele foi levantado, querido, é um dos momentos mais difíceis, porque Isaías amava o rei Uzias. E naquele momento, querido, mesmo sem saber o que fazer, a Bíblia diz, querido, que ele foi para dentro da casa de Deus, aleluia. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo, que ele estava dentro da casa de Deus. Meu amado, Isaías, ele entendeu que aquela crise que estava acontecendo ali fora não podia matar, não podia acabar com ele, então ele vai para dentro da igreja. Ele vai para dentro do templo, e ali, querido, ele começa, a se render. Ele começa naquele momento, querido, a ter algumas observações que ele não tinha tido até aquele momento, meu amado. A Bíblia nos diz, querido, que a primeira coisa que Isaías teve que fazer, querido, foi deixar completamente as circunstâncias externas, deixar completamente tudo aquilo que estava, querido, acontecendo ao seu redor e entrar na casa de Deus para buscar a presença do Senhor em total adoração. Aleluia. Meu amado, eu quero convidar você nesta noite a começar a mudar a sua visão. Eu quero convidar você nessa noite, querido, a começar a se desligar da crise que está lá fora, em nome de Jesus. Eu quero convidar você nessa noite a se desligar do rádio, da televisão, da internet, do WhatsApp, do Facebook, tudo aquilo, querido, que a gente só lê para nos desesperar. Eu quero convidar você nessa noite, como profeta de Deus, como profetisa do Senhor, para vir para dentro da casa de Deus, amém? Vem para a casa do Senhor, vem para dentro da casa de Deus, querido, e começa a se desligar daquilo que está lá fora. Querido, quando Isaías ele faz isso, meu amado, a Bíblia diz que ele viu o Senhor. Ele viu o Senhor assentado no alto e no sublime trono. Meu amado, a partir daquele momento, quando Isaías começou a buscar a presença do Senhor, quando ele começou a adorar a Deus, querido, a Bíblia diz que ele começou a ver as coisas se movendo através do poder de Deus. Isaías, ele olha, que ele vê uma nação sem rei, mas sabe o que encheu o coração do profeta? Ele olhou para o céu e ele viu o Senhor Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, olhando para aquele povo e no controle de toda a situação, aleluia. Meu amado, o que nós precisamos ver é aquilo que Isaías viu, a glória de Deus enchendo aquele lugar. Querido, nós tivemos um culto de gratidão sexta-feira, em que o poder de Deus desceu aqui nesta igreja, em que a glória de Deus desceu aqui nesta igreja. Meu amado, eu quero convidar você a começar, querido, a contemplar aquilo que precisa ser contemplado, querido. Isaías, quando ele entrou para dentro do templo, quando ele entrou para dentro da casa do Senhor, ele parou de contemplar que os dias não estavam mais no reinado, que o povo estava desesperado, que alguma coisa estava sonando. Ele parou de se preocupar com a recessão, querida, da nação de Israel, e a primeira coisa que ele fez foi começar a contemplar a glória de Deus, querido. E ele começou a ver um brilho diferente naquele lugar. Eu sei que tem gente aqui que já está vendo o brilho de Deus aqui nesta noite, a glória do Senhor encher este lugar. E a Bíblia diz, querido, que a primeira coisa que ele fez foi contemplar a glória de Deus naquele lugar, querido. E a Bíblia diz que quanto mais Isaías adorava, mais ele contemplava. E ele conseguiu, querido, naquele momento, contemplar os anjos do Senhor adorando, contemplar o mover de Deus e a mão do Senhor sobre a nação. Querido, em nome do Senhor Jesus, os anjos do Senhor estavam cantando naquele lugar. Querido, olha, eu quero convidar você nessa noite, querido, para você contemplar aquilo que é de Deus. Para você contemplar, querido, aquilo que Deus tem para a tua vida.
Quando você sai, querido, de um ambiente negativo, quando você sai, querido, de uma esfera que te puxa para baixo, quando você consegue se desligar dos fatores externos da tua vida, querido, e você começa a ter uma reação positiva a partir de um direcionamento, querido, que vem de Deus e não de você mesmo, aleluia. O milagre de Deus começa a acontecer. Querido, Isaías, ele olha e ele vê anjos cantando naquele lugar, amém? Quem já leu isso, diga aleluia. Meu amado, e quando os anjos estavam cantando, aleluia, os anjos não estavam cantando que o mundo estava em crise, que o rei estava doente, que o rei tinha saído do trono, não. Os anjos estavam cantando: Santo, 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 é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Eu quero convidar você nessa noite a adorar ao Senhor. Eu quero convidar você nesta noite a cantar ao Senhor. Eu quero convidar você nesta noite, querido, a quando você olhar para o mundo, você começar a olhar, aleluia, para um Deus que vai intervir, para um Deus que vai mudar, e você vai começar a ver a glória do Senhor enchendo o nosso Brasil, a glória do Senhor enchendo todas as nações, porque nós vamos contemplar, querido, o Deus que tem que ser contemplado, aleluia. Quem está me entendendo diz aleluia. Aleluia. Querido, eu quero convidar você para de olhar para o mundo, para de olhar para a crise, para de olhar para o momento difícil e comece a contemplar a glória do Senhor, aleluia. Querido, deixa tudo de lado, deixa. Pastor, eu estou com medo, querido, repreende o medo. Repreende o medo na tua vida, deixa tudo de lado e comece a contemplar a glória do Senhor em adoração, aleluia. Comece a perceber o mover de Deus na tua vida, o mover de Deus na tua história, em você e através de você. Para de olhar para o mundo, começa a olhar para a glória de Deus, começa a olhar para o Espírito Santo do Senhor em nome de Jesus. Querido, quando Isaías, enquanto mais Isaías adorava, mais Isaías percebia, querido, o que estava acontecendo na vida dele. A segunda reação de Isaías, querido, quando ele percebe que a glória de Deus estava vindo sobre a vida dele, quando Deus começa a se revelar, querido, e como que ele ia se mover, né, diante de toda aquela situação, querido, a reação de Isaías foi confessar as suas falhas diante do Senhor. Confessar, querido, as suas falhas diante de Deus. E ali, meu amado, ele começou a perceber que por mais que tivesse problema com o rei, por mais que tivesse problema com o mundo, tinha problema com ele também. E a Bíblia diz, querido, que ele começou a confessar, e diante da glória de Deus, Isaías reconheceu, querido, né, tudo aquilo que ele estava vivendo, que o mundo estava vivendo, era função do pecado deles mesmos. E ele começou a confessar. E ele começou a falar com Deus: Deus, olha, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo que também tem lábios impuros. Então, querido, ele começou a confessar diante do Senhor. Sabe o que Isaías entendeu, querido? Que não adiantava o mundo querer mudar, porque tinha coisa que ele tinha que mudar. Tem hora, querido, que a gente olha para o mundo aí fora e a gente fala assim: nossa, esse mundo está podre, esse mundo está perdido. A gente ouve um comentário, a gente ouve uma história e isso nos assusta. Mas tem momento, querido, que a gente esquece de olhar para dentro de nós e reconhecer, querido, que às vezes tem um problema em nós também e que esse problema tem que ser tratado. Quando Isaías vê a glória de Deus, a Bíblia diz, querido, que Isaías, ele confessa diante do Senhor, querido, a necessidade, aleluia, que ele tinha de se arrepender diante dos seus problemas. Isaías, querido, ele percebeu que ele precisava ser transformado e ele confessa isso diante do Senhor. Isaías, ele percebeu, querido, que ele precisava ser perdoado. Isaías, ele confessa diante de Deus: meu amado, eu não sei para onde você foi, eu não sei o que você tem feito ou tem deixado de fazer. Eu quero convidar você nessa noite, querido, a confessar ao Senhor, porque quando o Senhor começar a te usar, querido, como profeta do Senhor, quando o Senhor começar a te usar, o inimigo não terá poder contra a sua vida, porque você vai ter confessado para aquele que pode perdoar todas as coisas. Meu amado, Isaías, ele entendeu que a razão de tudo que estava acontecendo, querido, era a consequência de pecado. Por isso a nação estava sendo assolada, por isso a nação estava sendo destruída.
E quando Isaías vai para dentro do templo, Isaías ele entende, aleluia, que aquele momento de crise não era para matar, não era para acabar, não era para destruir. Aquele momento de crise era para que o profeta se colocasse de pé, era para que o profeta começasse a profetizar, era para que o profeta começasse a ser um instrumento de Deus, querido. E foi isso que ele entendeu na vida dele exatamente naquele momento. Sabe o que Isaías percebeu? Às vezes a gente não percebe. Não adiantava resolver a crise externa. Não adiantava simplesmente um tratamento exterior sem resolver a nossa crise interna. Sem resolver, querido, aquilo que está dentro de nós. Meu amado, olha, a confissão é um reconhecimento. Quando você confessa, quando você reconhece quem você é, Deus ele vai tratando da sua vida. Meu amado, tem gente aqui, querido, e nós sabemos disso, pessoas do mundo, pessoas dentro da igreja que vivem crises internos, que vivem problemas internos o tempo todo. A gente às vezes quer resolver um monte de problema que está acontecendo lá fora, mas ainda não se prostrou diante do Senhor para resolver aqueles que estão aqui dentro. Dentro de mim, dentro de você. É isso que Deus quer tratar. É isso que Deus quer resolver comigo, com você, querido. Quais são as suas crises interiores? O que, meu amado, que dentro de você, querido, está te prendendo, está te parando? Meu amado, eu diante de Deus, eu vejo uma igreja muito forte aqui neste lugar. Eu vejo homens e mulheres completamente cheios do Espírito Santo. Mas, meu amado, sabe o que o Espírito Santo ele me disse nesses dias? Que tem muita gente usando a pandemia para parar, usando a pandemia como desculpa, usando esta fase que começou em março como justificativa. Pastor, eu não vou por causa disso, eu não faço por causa daquilo. Meu amado, o Espírito Santo de Deus ele é muito tremendo. O Espírito Santo de Deus, querido, ele nos confronta muito. E Deus falou muito comigo nessa semana que tem gente aqui, querido, que está vivendo essa pandemia já tem muito mais de 1, 2 anos. Tem gente que está vivendo crise, querido, já tem muito tempo, não tem nada a ver com esses 4 meses que a gente está vivendo agora, não. Tem gente aqui, querido, que sabe que tem dom de profecia, que tem dom de outras línguas. Nós sabemos que tem gente aqui, querido, que tem ministério de louvor, que tem ministério na dança, pessoas com ministério de pregação, querido, pessoas com chamado de Deus, pessoas que sabem que Deus tem algo para a vida dele, mas ele parou muito tempo antes, querido, da pandemia de coronavírus. Glória a Deus. Muito tempo antes. E Deus está dizendo para mim e para você, querido, que se nós não resolvermos a nossa crise pessoal, se nós não resolvermos aquilo que está dentro de nós, não adianta resolver o que está lá fora. Não adianta resolver aquilo que está lá fora. Quando nós confessamos, querido, e reconhecemos que estamos buscando mudança na nossa vida, querido, Deus ele opera em nós e através de nós. Eu quero convidar você nessa noite, querido, para de olhar para a situação que está lá fora. Começa primeiro a olhar para dentro de você nessa noite. Quem está entendendo diz aleluia. Querido, eu creio que eu estou diante de profeta neste lugar. E nós vamos daqui a pouquinho orar, querido, porque Deus ele vai usar você como profeta. Deus ele vai usar você como profetisa. E esta geração, querido, vai ver uma igreja forte através da tua vida, através do teu ministério, através do teu chamado, em nome de Jesus. Você não veio aqui nessa noite, querido, porque você não tinha outra coisa para fazer. Ninguém está aqui fazendo culto no escuro porque acha muito engraçadinho, não. Nós estamos aqui nessa noite porque tem um plano de Deus para nós. Um plano de Deus para a nossa vida. Meu amado, o que Isaías fez? Ele começou aqui, querido, a aceitar a vontade de Deus, a entender o plano de Deus para a vida dele. A partir daquele momento, querido, Isaías ele se tornaria o maior profeta da história da palavra do Senhor, querido. Eu quero convidar você, querido, a ser o maior profeta de dentro da tua casa, a ser o maior profeta da tua rua, o maior profeta, querido, do teu bairro, o maior profeta dessa igreja, mas tudo isso para a honra e para a glória do nome do Senhor. Eu quero convidar os homens e as mulheres que estão aqui, querido, a começar a abrir a sua boca e a clamar pelo milagre, pela cura, pela vida. Eu quero convidar os homens que estão aqui nessa noite, querido, a aceitarem o chamado de Deus. Aleluia! Meu amado, Isaías aceitou. Ele aceitou o chamado de Deus na vida dele. Isaías, querido, ele aceitou a resposta de Deus, que Isaías perguntou para Deus assim: Deus, e agora o que vai acontecer? Isaías vai lá e profetiza.
E Deus ainda falou, querido, com Isaías, presta atenção nisso. Olha, você vai falar e eles não vão ouvir. Eles vão ver, mas não vão perceber. Isaías ficou sem entender, mas Deus, eu vou pregar, mas até quando isso vai ser desse jeito? Até que o povo aprenda. Até que o povo perceba que tem um Deus em Israel. Que tem um Deus que cuida deles. Eu não sei se você está conseguindo entender, querido. Mas na nossa geração, o mundo está experimentando aquilo que Deus permitiu que eles viessem experimentar. Mas Deus está falando comigo e com você nesta noite. Ei, não é para o profeta calar. Não é para o profeta parar. Não é para o profeta desanimar. Não é para parar de trabalhar para Deus. Quando nós aceitamos, querido, o chamado de Deus na nossa vida, nós entendemos que a nossa existência tem um propósito. Ei, você mesmo, Deus está te falando nesta noite, que Ele tem um propósito para a tua vida. Deus está te falando nesta noite, que você não está aqui por acaso. Ele tem um chamado para você. Amém? Você crê nisso? Deus tem um chamado para você. E o primeiro chamado que Deus tem para a tua vida, querido, é exatamente entender que você é um escolhido de Deus. E mesmo no meio dessa crise, Deus te levantou para vencer. Deus te levantou, querido, para fazer a diferença. E eu quero convidar os profetas aqui nesta noite a entenderem isso em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Esta crise não vai parar você. Esta crise não vai parar a igreja. Esta crise não vai calar os profetas e as profetidas do Senhor. Fique de pé no seu lugar. Aleluia! O ano da crise se tornou um ano profético daquela nação. Levanta as duas mãos. Bem forte, bem alto. Ei! Diga assim, Deus! Eu creio que 2020 não está perdido. Porque eu me levanto. Porque eu aceito o teu chamado. E eu vou profetizar. Eu vou profetizar. Você é feliz? Amém? Vamos adorar ao Senhor agora? Vamos orar ao Senhor? Feche o seu olho. Espírito Santo, eu vejo profetas de Deus e profetias. Se você é querido, eu quero convidar você. Não fique com a tua boca fechada. Começa neste momento a clamar ao Senhor. Começa neste momento a clamar ao Senhor. Começa neste momento a abrir a tua voz. Começa neste momento a profetizar. Tem profeta de Deus aqui nessa hora. Aleluia. Começa agora. Porque o ano de crise se torna hoje o tempo da profecia, o tempo dos profetas, o ano profético da história dessa igreja, da história do Brasil, da história do mundo. Começa neste momento a falar ao Senhor. Aleluia. Deus está levantando homens e mulheres para o chamado aqui nessa noite. Deus está levantando homens e mulheres chamadas aqui nessa noite. Comece, querido, a abrir os seus lábios agora. Deus te trouxe aqui para te dizer, não pare. Deus te trouxe aqui para te dizer, não pare, porque Ele te trouxe. Oh, Deus, aleluia. Deus começa a alcançar agora. Alcança agora. Tenha vida, receba vida. Filho de Deus, aleluia. É tempo, igreja. Oh, clame ao Senhor. Espírito Santo. Enche este lugar agora.
quais foram as suas expectativas, mas é com você que Deus está falando. É com você que Deus está falando. Se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, profeta de Deus. Se levanta, profetisa de Deus. Deus tem um chamado para você. Deus tem um ministério para a tua vida. Deus tem um chamado, querido. Pai, em nome de Jesus, toca, toca, toca. Vem com o teu Espírito Santo e renova os profetas aqui nesta noite. Renova as profetisas aqui nesta noite. Vem com o teu fogo agora.